Oi pai, oi mãe, e aí Arthur, e aí todo o pessoal de São Mateus, tudo bem com vocês? Vim aqui diretamente de São José dos Campos para poder gravar um devocional para vocês, meu pai me desafiou e é uma honra estar aqui gravando esse devocional para vocês e poder compartilhar um pouco do que eu tô passando aqui. Tem sido muitas experiências e uma saudade imensa e tô doido para voltar já. Mas o versículo que eu vim compartilhar com vocês está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 47 ao 49. E diz lá: Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse episódio, Jesus estava chegando na cidade de Jericó e o cego Bartimeu, quando você aqui conhece a história do cego Bartimeu, todo mundo estava ali ao redor de Jesus e a multidão estava ali falando e murmurando e quase não dava para ouvir nada porque estava todo mundo falando. Mas no meio da multidão estava ali o cego Bartimeu, que estava gritando, pedindo incansavelmente: Jesus, Jesus, filho de Davi, me ajude, eu preciso de ti. E algumas pessoas até tentavam calar, conter ele, segurar e falar: ô, segura aí, mano, não, calma, aí tem muita gente, nem vai chegar em você. Mas Jesus, e ele continuava, e gritava, pedia por mais, Jesus, eu preciso de você. E Jesus, no meio da multidão inteira, ouviu aquele grito de socorro, aquele pedido de socorro, e foi até e pediu para aqueles que estavam tentando calar o cego, trouxessem ele para Jesus, e Jesus o curou. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é: não se calem. Não se calem, não parem de ser, não cessem a oração, não parem de orar, porque nós vivemos em uma geração onde existem dois tipos de pessoas: aqueles que... Ai, caramba. Corta isso, Arthur. Porque nós vivemos em uma geração onde existem dois tipos de pessoas: aqueles que se quebrantam na presença de Deus, que estão lá na frente, que anseiam por mais e mais de Deus, e aqueles que estão lá atrás, que chegam assim, por exemplo, no culto e sentam lá atrás e às vezes vêm aquelas pessoas e até tiram sarro, muitas vezes. E eu posso falar isso porque por muito tempo eu fui uma dessas pessoas que via aquelas pessoas se quebrantando lá na frente, chorando e pedindo por mais de Deus, e eu às vezes dava risada ou comentava com meus amigos. E só Deus sabe o quanto que eu perdi por isso, quantos momentos bons que eu podia ter tido, quantas experiências com Deus que eu podia ter tido, que eu perdi por causa disso. E aqui em São José dos Campos, eu tive uma experiência, meu pai acho que já deve ter comentado com vocês, eu tive uma experiência tremenda com Jesus, porque, para aqueles que não sabem, eu tenho déficit de atenção, alguns já devem ter percebido, e eu não consigo focar em uma coisa só, eu perco meu foco muito fácil, e eu sempre odiei minha cabeça por isso, porque eu ficava bravo que eu não conseguia focar em uma coisa só, e aí às vezes nos momentos de oração minha cabeça se desviava e eu prestava muita atenção, tipo, às vezes eu tava focado na oração e eu prestava muita atenção no que as pessoas estavam olhando, ouvia alguma coisinha, desviava completamente a atenção e eu detestava aquilo, eu detestava demais aquilo, porque eu não conseguia simplesmente focar. E eu comecei a falar: nossa, Deus, eu detesto isso. E naquele momento eu tive uma experiência tão grande com Deus, eu senti a presença de Deus tão grande, porque foi um momento que, assim, a partir dali eu deixei de ser a pessoa que ficava zoando, ficava falando, e eu falei: por que eu tô aqui? Qual que é a diferença entre mim e ele? E eu me coloquei na posição de adoração, eu me prostrei, eu ajoelhei, estava no meio do momento de louvor e eu ajoelhado no chão e pedindo por mais de Deus. Eu falei: Deus, eu preciso de um renovo, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não consigo orar, eu não consigo me concentrar. E quando eu me prostrei aos pés dele, foi quando eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Que Deus começou a me mostrar tantas coisas e parecia como se... Eu sentia como se ele estivesse ali comigo. E quando foi isso? Quando eu deixei de ser aquela pessoa que só olhava para aquela pessoa que me prostrava, aquela pessoa que se ajoelhava na presença de Deus. E em Mateus também, Mateus 7, diz lá: peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe,
o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então eu queria deixar isso para vocês. Apesar das pessoas falando, apesar de gente olhando para você esquece. É o que eu faço para me concentrar. Eu me imagino numa sala fechada, só eu e a banda, e o louvor ou o pregador, e esqueço completamente o que as pessoas estão falando, olhando, ou se alguém está prestando atenção em mim. Eu não preciso da aprovação deles, eu preciso da aprovação dele. E para mim é só isso que importa. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Tenham um bom culto, uma semana abençoada. E estou ansioso, estou morrendo de saudade de poder voltar e contar as novidades, contar tudo que eu passei aqui. Beijão, gente! Bom dia, amados, tudo bem? Bom dia, graça e paz, saudade dessa comunidade linda de São Mateus. Hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor com vocês, da nossa casa, do nosso sofá de Navegantes Santa Catarina, direto para o seu sofá. E que honra estar aqui, né? Que honra poder estar falando com vocês, né? Tá podendo hoje trazer um louvor, né, para vocês. E mais que isso, né? A gente tem um grande desafio, que é fazer aqui, de Santa Catarina Navegantes, criar um embrião da comunidade da graça em Santa Catarina. A gente ficou muito feliz com isso, porque isso é um baita de um desafio, que alegrou muito os nossos corações, e a gente sabe que a gente vai poder contar com todos vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês, nesse momento, adorassem com a gente um louvor, né? Estando aí no seu sofá, eu peço que vocês, quem sentir vontade de levantar, de fechar os olhos, né, de louvar junto com a gente, né, fique à vontade, irmão. Esse momento agora é um momento de adoração, é um momento de louvor. Amém? Vamos lá então, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo dá certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo dá certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se
furado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. É isso, irmãos. Agradecemos. É com você, pastor Davis. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Viram aí, né? Começou com o meu querido Davi, lá diretamente de São José dos Campos, fazendo aquela escola de formação de líderes lá em São José. E também depois viram aí o meu querido Júnior e a linda família dele, que estão lá na região de Santa Catarina, Navegantes, e cremos aí que é o surgimento de uma nova comunidade da graça nossa lá. Maravilha! Mas vamos lá, eu queria orar aqui com vocês. Eu creio que Deus tem muita coisa para falar comigo e com você neste dia. Pai, nós te amamos, reverenciamos a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade. Senhor, quando entendemos e quando não entendemos, quando recebemos e quando não recebemos, tu continuas sendo Deus da nossa vida, Senhor da nossa vida. Nós te amamos. E somos gratos a Ti porque o Senhor sonha conosco. E queremos rogar, Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, diante de tantas turbulências, de tantas más notícias, de tantas adversidades. Espírito Santo, prepara o nosso coração e fala conosco. Precisamos. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu queria, se fosse colocar um tema, né, para a mensagem de hoje, seria: qual é a solução? Qual é a solução? Diante de tantas notícias, más notícias, boas notícias, notícias boas de manhã, notícias más à tarde, e o mundo, a situação do mundo, da minha casa, da minha família, e vem esta pergunta: qual é a solução? E eu queria tratar de duas soluções, né? Eu queria apontar duas soluções importantes, as duas são importantes, viu? Quero frisar aqui, as duas soluções que eu quero apontar nesta manhã, as duas soluções são importantes. A primeira, uma solução, por que eu estou frisando de que as duas são importantes? Você vai entender quando eu mencionar as duas. Primeira solução, a solução momentânea. Pastor, solução momentânea, então não é tão importante. É sim, nós estamos aí, né, insistindo em procurar riquezas no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então eu queria que você acompanhasse pela tela ou abrisse aí a Bíblia na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Primeira solução momentânea com base em Mateus, capítulo 6, verso 11, a clássica e a famosa oração do Pai Nosso, quando os discípulos, né, ali logo após o Sermão da Montanha, Jesus vem e orienta: olha, quando vocês forem orar, orem desta forma: Pai nosso que estais no céu, né? E aí começa, e eu quero pontuar o verso 11, que diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, na versão NVI. Dá-nos hoje, solução momentânea, solução para hoje, o pão nosso, o nosso pão de cada dia. E eu quero desafiar você, dentro deste versículo, que eu e você precisamos orar pelas dificuldades e pelas necessidades que nós estamos enfrentando hoje. Orar e trabalhar em prol disso. Eu me lembro lá de Gênesis, que agora do suor do seu rosto comerás. Então eu e você somos desafiados desde Gênesis, e agora paramos no Evangelho de Mateus, a orar por uma necessidade básica e para o momento que nós estamos vivendo. E dentro disso, sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época de tanto medo,
de tanta insegurança, de tanta má notícia, que algumas pessoas, eu estava pensando no que iria compartilhar hoje, eu fui lá para 1 Reis, capítulo 19, quando a Bíblia menciona a história de Elias, aonde depois de Elias, né, matar lá os profetas de Baal, esta notícia chega até os ouvidos de Acabe, que fala para sua esposa Jezabel, e Jezabel manda um comunicado. Ela anuncia na Band, ela anuncia na Globo, ela anuncia na Record, ela anuncia que, olha, avisem para aquele profeta que eu vou matá-lo. Ele recebeu uma má notícia. E o homem de Deus, quando recebeu a má notícia, e eu entendo, irmãos, tudo aquilo que foi escrito porque Deus sabia que um dia eu e você precisaríamos. Por que é chamado de livro canônico? Porque é a palavra de Deus para minha e para a sua vida. Nós considerarmos que Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, que para Ele não existe presente, passado e futuro, Ele deixa registrado o episódio de um profeta, de um homem que amava Deus, temente a Deus, mas que quando ouviu uma má notícia, a suspeita de que ele iria morrer, mesmo sendo um profeta, diante do anúncio de que havia alguém querendo matá-lo, ele ficou apavorado, e a Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu. E ressalta algumas coisas importantes, que além de fugir, a Bíblia, eu gostaria de desafiar você a ler com cuidado este capítulo 19 de 1 Reis. A Bíblia diz que ele deixa o moço, o companheiro dele, o amigo dele. Isso quer dizer que muitas vezes, no momento de aperto, no momento de medo, de insegurança, muitos de nós nos afastamos, nos isolamos. E isso não é algo novo. Olha, estamos falando, irmãos, de mais de 5.000 anos atrás, onde Elias fez a mesma coisa que muita gente hoje acabou se afastando de amigos, se afastando da igreja, se afastando dos irmãos. Eu sei que nós precisamos nos afastar, mas hoje existem vários recursos, existe o WhatsApp, existem as redes sociais, existe o telefone, existe vários mecanismos para que você traga para perto quem está longe. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o solitário busca os seus próprios interesses. E tem uma frase muito mencionada pelo pastor Carlos Alberto que diz assim, que o homem solitário, ou ele já caiu, ou está prestes a cair. Mas voltando lá, observando ainda dentro da primeira solução, eu queria fazer duas colocações a respeito do que aconteceu ali com Elias. Que aparentemente ele teve medo, ele se sentiu inseguro, ele se sentiu temeroso, angustiado, desesperado, sintomas, e eu quero que você preste atenção nisso, que dá a entender que Elias passou por uma depressão. E eu quero mesmo reforçar a questão de chamar a sua atenção que muitas pessoas, diante de tanta má notícia, estão entrando em um estado de depressão. Eu não vou trabalhar hoje a questão do ponto depressão com profundidade, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu me lembro de quando o pastor Fábio, pregou na nossa comunidade, usando inclusive 1 Reis capítulo 19, falando sobre como Deus curou a depressão de Elias, e ele fez estes dois apontamentos que eu quero relembrar aqui. Primeiro apontamento é consciência da presença. Nós vemos ali que Deus se manifestou para Elias. Deus disse para Elias, tô aqui, tô junto com você, E eu quero lembrar você quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Solução para o dia de hoje. Primeiro, aprendendo aqui um pouquinho com o que Jesus disse, que ele está preocupado com as soluções momentâneas, com as dificuldades do nosso hoje. E aprendendo aqui, ele está dizendo para mim e para você, eu estarei com você todos os dias. Significa Elias, significa João, significa Antônio, significa José, significa você aí, Rodolfo, significa para você, Sueli, eu, o Senhor, estou aqui com você. Eu estou com você. Segunda coisa ali no tratamento de Elias. Deus chega para Elias e diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? O Senhor, ameaçaram, estão querendo me matar, olha o que está acontecendo. Não, Elias, o que você está fazendo aqui? Vai! E é meio que como se Deus estivesse para Elias dizendo assim, meu amigão, vá trabalhar, vá agir, tem muita coisa para ser feita. Irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado, porque a paralisia pode nos matar. Ah não, eu vou parar, eu não vou fazer, eu não vou ligar para mais ninguém, eu vou ficar parado, eu vou ficar inerte. Cuidado com a paralisia. Cuidado com a paralisia. Sabe, irmãos, as más notícias procuram nos paralisar. A gente já não liga para ninguém, a gente não quer estar mais com ninguém, a gente não quer se envolver com nada. E eu sei que nós precisamos tomar todos os cuidados devidos, mas uma coisa, lembra quando eu mencionei a diferença do remédio e do veneno é a dosagem? Então, existem pessoas que estão exagerando no isolamento, no sentido de não falar com ninguém, de não se comunicar com ninguém, não ter contato com ninguém, e aí entramos num outro extremo, que aquilo que era para ser remédio virou veneno. E como eu e você precisamos considerar e olhar, fazer um check-up. Eu me lembro também, ainda pensando no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus olha para os seus 12 discípulos e tinha aquele que era o melhor. Já mencionei lá quando eu falei sobre a síndrome de Judas, que Judas ele era aparentemente, os estudiosos de comportamento, só estou repetindo aquilo que eu já mencionei, ele era o mais inteligente, o mais hábil, o mais capaz, o mais habilidoso para negociar, para fazer, o mais articulador. Lembra que eu já tratei a respeito de a força acabou se tornando a fraqueza dele. Mas eu quero pontuar, numa ótica de Jesus. Jesus, ele olha para os seus 12 discípulos e ele de repente percebe que o mais habilidoso, que o mais capaz, que o mais inteligente, de repente o trai. Irmãos, Jesus poderia ser tentado a focar, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, a focar só na perda de Judas e desconsiderar os outros 11 que ficaram. Ah, não, isso aí seria loucura. Loucura? Será mesmo que eu e você não estamos cometendo esta loucura? Que às vezes jogamos a toalha, desistimos de algumas coisas por causa de dificuldades. Você perdeu, tem muita gente que está perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo amigos, perdendo relacionamento, perdendo casa, perdendo. Nós estamos perdendo, estamos sim. Mas a gente, por causa destas perdas, estamos deixando de olhar aquilo que nós ainda não perdemos. Você ainda não perdeu seu marido, você ainda não perdeu sua esposa, você ainda não perdeu seus filhos, você ainda não perdeu. Então, peraí, tem gente viva que está agindo como se tivesse morrido, como se tivesse perdido tudo. Ei, você não perdeu tudo. Você e eu ainda temos muita coisa. A prova disso é que você está aí, me ouvindo. Significa que eu e você ainda temos muita coisa. E nós somos tentados a uma inclinação nossa de olhar só para aquilo que perdemos. E eu quero que você receba isto como algo de Deus para a sua vida. Tire o foco das más notícias.
tire o foco daquilo que você perdeu e olhe para tudo aquilo que você já ganhou em Deus. Olhe para tudo aquilo que você ainda tem. E olhando para tudo isso, diga: Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque aí Deus chega e fala: olha, vai lá, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, separa Eliseu, e botou Elias para trabalhar. Meu irmão, dentro da sua casa, faça o contato, ligue para alguém, ore por alguém, faça um contato com o cliente, faça um contato com o chefe, faça um contato com o funcionário, mas faça alguma coisa, ore e trabalhe, porque isso é uma solução para o momento de hoje. Eu e você precisamos disso. Eu recebi um vídeo esta semana de 1 minutinho só. Eu queria que você assistisse esse videozinho que vai passar aí. Assista este vídeo de um garoto, um jogador de basquete. E aí, viu lá? Existem milhares de vídeos semelhantes a este, que intitulados aí vídeos motivacionais, vídeos de superação, mas esquece a questão de ter milhares, centenas, esquece. O que eu quero só chamar a sua atenção é que aquele menino perdeu um braço. Ele perdeu um braço. Foi perda? Foi perda. Ele teria, como muitos, eu já sei de muita gente, que por causa da perda de uma perna, perda de um olho, morreu de depressão. Morreu de depressão. Então deixa eu chamar a sua atenção, aquele menino que teve o apoio de outras pessoas, ele precisou dele e também de um envolvimento, e eu coloquei este vídeo porque o time acreditou nele, o técnico acreditou, o pai, a mãe, os amigos, teve gente junto com ele, mas eu tô sozinho. Sozinho? Às vezes você tá sozinho porque você quer. Sozinho porque você se afastou das pessoas. Não, as pessoas esqueceram de mim, parte 1, parte 2, parte 3, parte 5. Para com isso. Entre em contato, ligue. Diga o que está acontecendo com você. Diga, me ajuda, não tô legal, ora por mim. E vá fazer alguma coisa, abençoe. Não, eu preciso que façam por mim. Eu não tenho condições de ajudar ninguém. Não, meu irmão, você tem ainda muita coisa. Olha, esse menino, sem um braço, ajudou o time dele a ganhar. Então deixa eu dizer algo, e eu queria que você recebesse como algo de Deus. Eu sei que muita coisa eu e você perdemos, mas existe muita coisa que nós ganhamos. Existe muita coisa que nós ainda temos, tem coisas que nós não temos mais, mas tem muita coisa que a gente ainda tem. Então eu quero encorajar você, levanta-te e resplandece, diz as Escrituras, porque a luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Eu coloquei aí, não sei se dá para colocar aí a menção de um postzinho, coloquei no Face,
sei se dá para pôr aí, onde eu decido como eu vou enxergar. Tem uma pessoa lá olhando para as notícias, dizendo, estamos perdidos, acabou. E tem outro dizendo, estamos salvos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Levanta a cabeça. Põe um sorriso no rosto. Troca de camisa, penteia o cabelo, escova os dentes. Levanta aí e vá fazer aquilo que ainda pode ser feito hoje. Esta é a primeira solução. Uma solução momentânea, mas uma solução necessária para todos nós. Até Jesus perdeu um dos seus melhores. O que dirá de mim e de você? Mas Jesus, mesmo com a perda, olha que coisa interessante, naquele momento, ele poderia já ter escolhido ali um substituto. Mas não, ele continuou com aquilo que ele tinha. Ah não, ó, eu tô sabendo, isso aqui já traiu, já pisou na bola, então tá bom. Olha, tem um monte de gente aqui, já vamos escolher um substituto. Não, ele continuou trabalhando com os 11. Ele continuou trabalhando com o que ele tinha. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? Jesus continuou trabalhando com o que ele tinha. Amém? Vamos para a segunda solução, e eu quero agora desafiar você a abrir em Mateus capítulo 13, do verso 43 ao 50. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 43 ao 50. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Os justos brilharão. E agora eu estou falando da segunda solução, que agora, a primeira é a solução momentânea, agora eu quero apontar uma outra solução, porque a momentânea ela tem um tempo de validade, ela vai passar, vai ficar. Agora existe também uma outra solução, que é uma solução eterna. E voltemos aqui para Mateus. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar, que apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo hoje uma época onde, deixa eu falar da nossa geração, né? Eu acho que neste momento, vamos pensar na questão do momentâneo, no hoje, nós nunca vivemos com este clima de possibilidade de morrer. Existe um ar, um clima, um ambiente no esporte, entre os artistas, entre os cantores, entre aqueles que são funcionários, patrões, o pobre, o rico. Há um ambiente de possibilidade de morrer. E isso nos chama atenção, sabe por quê? Porque as pessoas até então estavam vivendo como se elas nunca fossem morrer. Só que a morte é uma experiência que todos nós vamos passar.
Lembra? Falei na primeira solução momentânea, estamos aqui ainda, vamos lutar, se levante, quebrou a empresa, procure, reerga a empresa, reerga um outro negócio, perdeu, levanta, perdeu a casa, começa de novo, saiu da casa própria, foi para aluguel, continue trabalhando, continue, lembra lá da musiquinha, lá do peixinho, lá do Nemo? Continue a nadar, continue, estamos vivos ainda, então continue lutando. Todavia, agora, existe algo, irmãos, que está pairando neste momento, chamado possibilidade de morte, que não é uma possibilidade, é uma experiência que todos nós vamos passar. E esse texto de Mateus nos chama a atenção de que o reino dos céus é semelhante ao homem que ele encontrou, né? A ênfase aqui, deixa eu pegar aqui literalmente, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Aí depois ele compara como pérolas preciosas. Depois ele está chamando a minha e a sua atenção de que quando você realmente encontra o reino dos céus, quando você encontra Deus de verdade, sabe o que ocorre? Você percebe que tudo neste mundo não tem valor. De que toda a riqueza, e eu quero chamar a sua atenção, e eu falo isso com profundo temor, tremor, com respeito e principalmente com um coração cheio de compaixão. Mas você, artista, esportista, jornalista, radialista, você pode ter muito dinheiro, você pode ser aplaudido por dezenas, centenas e milhares, você pode ter no YouTube, você pode ter no Instagram milhares e milhares de seguidores. Você pode ter gente que quando você chega em um lugar se aglomeram querendo tirar uma foto com você, mas eu quero lhe dizer algo. Quando você passar pela experiência da morte, tudo isso não vai te valer para nada. Você está entendendo? Insisto novamente, não falo isso querendo acusar você, jogar pedra em você. Eu falo isso para que você entenda o amor de Deus. A Bíblia nos ensina que quando o homem pecou, nós nos separamos do Criador. E o homem, sem o Criador, ele não é nada, ele tem prazo de validade, ele tem data para acabar. Então acorde, homem, acorde, mulher, acorde, jovem. Eu sei, para as questões momentâneas, sonhar com um carro, com uma casa, com uma empresa, sonhar, isso é importante, vale a pena, lute por isso, mas entenda uma coisa, existe a solução momentânea, existe, que é o que eu estou pontuando agora, de uma solução eterna. Uma solução eterna. Nem todos serão o presidente da empresa, nem todos serão o melhor jogador do mundo, nem todos serão o que tem o maior número de seguidores, mas todos comparecerão diante do Criador. E por isso no próprio Evangelho de Mateus diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Porque quando eu e você passarmos pela experiência da morte, as pessoas estão desesperadas. Aonde está a bandeira do feminismo? Aonde está a bandeira LGBT? E entenda, eu falo isso com respeito, mas estão lutando por tantas coisas que neste mundo vai ficar, meu amigão. Eu quero chamar a sua atenção. Um dia você vai ficar diante do Criador, face a face. Ali não vai contar a quantidade de seguidores, a plateia que você reuniu para ouvir você falar contra a família, falar contra Deus, falar contra os preconceitos. Ali não vai ter nada. Ali vai estar você e Deus. E você vai ter que prestar conta de como você viveu aqui. Se você se aproximou do Criador ou se você se distanciou do Criador. O nosso pecado, a Bíblia diz, o nosso pecado nos distanciou, diz o profeta. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos nos arrepender.
Existe uma solução momentânea, urgente. Temos clamado, vocês vão ouvir depois. Nós vamos começar a partir de amanhã um desafio de oração. Cada dia uma supervisão será desafiada a orar, a jejuar. Vamos clamar para que este vírus acabe, para que Deus intervenha e faça um milagre. Mas eu quero chamar a sua atenção. Ainda que o vírus, que o Covid não nos mate, nós vamos chegar num determinado momento da nossa vida que nós vamos passar pela experiência da morte. Ah, você é um insensível, você não é nada disso. Tanto é que nós estamos começando, já temos orado há muito tempo, mas agora nós vamos fazer uma força conjunta ainda maior de nós orarmos, clamarmos a misericórdia de Senhor, põe a tua mão e intervém. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a nossa oração, ela pode adiar algumas coisas. Lembra do rei Ezequias? Quando ele foi anunciado, o profeta foi lá e disse, você vai morrer, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Ele orou, clamou e Deus deu a ele, vou te acrescentar mais 15 anos. Então a nossa oração, e Deus tem poder para isso, para eliminar este vírus e todos nós recebermos um acréscimo de vida. Mas o acréscimo não anula a sentença de morte para todos os homens. A Bíblia diz que a morte entrou por um homem. O pecado gerou a morte na raça humana. E por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê, ainda que a morte venha tragá-lo, a Bíblia diz que um dia Deus ressuscitará todos os mortos. Naquele dia, se eu e você estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida, e naquele dia não serão seus alunos, não será um debate, sabe? Não adiantará luta por reputação ou por atenção de homens. Você estará diante do Criador, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece e que definirá o destino da sua eternidade. Isto é algo muito sério. Eu falo isso com profundo amor e preocupação com você. Preocupação, esta é a minha missão como um pregador do Evangelho. Se arrependa. Busque a Deus, se arrependa de estar distante de Deus. Eu e você precisamos de uma solução momentânea para as dificuldades atuais, mas também precisamos pensar em uma solução que vai para toda a eternidade. Quando passarmos pela experiência da morte, né? Já insisto novamente, se eu fizer o seu velório, eu vou cantar lá. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, né? Então, meu irmão, eu e você vamos dar conta. Creia no Senhor Jesus. De crer, diz as Escrituras, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Insisto, receba como algo de Deus para você. Creia no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua casa. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Busque a Deus. Busque a Deus. Se aproxime de Deus. Amém. Queria fazer uma outra oração para encerrar isto. Mas junto com a oração, né? Eu queria desafiar você a separar neste momento os seus dízimos e as suas ofertas. Estamos trabalhando em melhorias do nosso prédio. Para quem é este desafio? Para aqueles que entenderam, que encontraram a pérola de grande valor, que encontraram o campo de grande valor, que entenderam que as riquezas deste mundo de nada valem. E nós precisamos usar as nossas riquezas e as nossas habilidades para investirmos na salvação de outros. Eu quero encontrar você, sua casa e sua família naquele grande dia. Por isso que trabalhamos, por isso que investimos, entregamos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas, investindo, crendo que tudo vem dele, e é por ele e é para ele.
tudo aquilo que temos. Por isso entregamos com alegria. Agora tem irmãos neste momento aí, ó, que estão trabalhando agora na nossa comunidade. Tem gente apertando, tem gente colocando, tem gente, né, ajustando ali, claro, com todos os devidos cuidados, com máscara, com luva, com álcool em gel. Mas tem lá gente lá trabalhando, melhorando. Para que isso? Porque este é o propósito da nossa vida. Estamos correndo em prol de trabalhar, de cuidar da nossa casa, mas estamos também cuidando da casa de Deus para melhorar, que logo, logo nós estaremos juntos novamente, celebrando ao Senhor, juntos, adorando ao Senhor. E eu quero ver você e a sua família, não só lá, mas também lá na eternidade. Viu? Então estão aqui os dados bancários, viu, para você fazer aí, tem os dados do Pix, tem os dados das nossas contas. Faça isso com espírito de generosidade, crendo que do Senhor virá a recompensa. Permaneça fiel, mesmo diante de tantas más notícias, de tantas inseguranças. Permaneça fiel, porque o Senhor continuará cuidando de você. Viu? Enquanto há forças, lute. Enquanto há forças, trabalhe, crie, recrie. Né? Naquele episódio de Elias, Deus chega lá e fala para Elias e fala assim, ó, volta lá para o deserto da onde você saiu, volta lá por aquele caminho. Alguns de nós, irmãos, precisamos voltar a fazer algumas coisas que por causa de más notícias deixamos de fazer. Ah, pastor, eu abandonei mesmo, eu abandonei. Eu estou dando graças a Deus por causa dessa pandemia, porque agora não tem mais célula presencial, aquele mundaréu de gente, aquela aglomeração. Ah, eu prefiro eu ficar aqui sozinho. Não faça isso. A mesma orientação de Deus para Elias, a orientação também para você. Volta lá, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque o Senhor está aguardando eu e você para aquele grande dia. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos desafios que surgem a cada dia. Capacita-nos, Senhor, a não desistirmos no meio do caminho. Mesmo com tantas más notícias, nós, Senhor, permaneçamos firmes, inabaláveis, orando, trabalhando, não desistindo, se levantando e indo à luta cumprir a nossa missão. Senhor, livra-nos de nos afastar de Ti. Gera arrependimento em nós. Gera arrependimento em nós. Traz aquele, Senhor, que se afastou, aquele que esfriou. Eu rogo, o Espírito Santo, aviva novamente. Traz uma alegria, um ânimo novo, uma paixão nova, uma empolgação nova. Senhor, assim como o Senhor levantou a Elias, levanta este meu irmão, levanta esta pessoa novamente. Eu lhe peço no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Beleza, irmãos? Aí para aqueles que gostam de macarronada como eu, uma boa macarronada, um bom frango, com almôndega, ó, frango com almôndega e macarrão e um pouquinho de arroz também. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus abençoe você, um domingo abençoado e semana que vem estaremos juntos, provavelmente ainda online. Insisto aqui, viu? O nosso batismo, nós suspendemos o batismo e a recepção de novos membros. Por que isso? Porque nós queremos seguir todas as orientações do nosso prefeito, do nosso governador. A obediência traz bênção, viu, irmãos? Ainda que não concordemos com muitas coisas, mas um princípio não anula o outro. A obediência traz bênção. E nós queremos obedecer às orientações, às determinações, com o coração cheio de expectativa, né? Cheio de expectativa para o nosso culto de batismo, para voltar a estarmos juntos novamente como igreja. Viu? Estarmos juntos como igreja, e isso é algo maravilhoso. E logo, logo, contagem regressiva, isto vai passar em nome do Senhor Jesus. Beijo grande, até mais, tchau, tchau. Minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não